Olá amigos, muito bom dia. Vamos ao nosso radar do mercado no pregão desta quarta-feira, dia 8 de agosto, agora às 11 horas e 15 minutos, pelo horário de Brasília. Nós temos o Ibov registrando alta de 1,86%, praticamente aí na máxima do dia. Ibov chegou até estar no campo negativo no pregão de hoje, mas foi por muito pouco tempo. Mínima 57.600, batendo na antiga resistência, funcionando agora como suporte, entrando pressão compradora, fechando bem a primeira hora de pregão e já gerando nova máxima. Então o Ibov continua, mesmo que tenha um clímax na região que estava sobrecomprado e deu uma boa aliviada no clímax após o pregão de ontem, temos uma chance maior ainda do Ibovespa buscar essa região de 60 mil pontos. Algumas projeções já tracei aqui, 61 mil em termos de projeção do Fibonacci, do pivô de alta, em termos de projeção na faixa 62.500, enfim, temos uma projeção de ver o Ibov buscando essa faixa de 60 mil pontos. Enquanto ele não anular esse pivô, essa perspectiva é válida, ou seja, enquanto ele não perder 55.239, está mais alinhado para a ponta compradora do que ponta vendedora. Petrobras, PTR4 no pregão de hoje vai muito bem, 3,9% de alta, fechou a primeira hora de pregão muito bem, já fez nova máxima aqui essa ação. Não executamos essa entrada, não recomendamos essa entrada em 21,01 com stop aqui embaixo, apesar de estar sendo um candle bom de rompimento com volume acima da média, devido a uma região aqui que ela tem de 21, o stop também ficaria bem grande para um gráfico de 60 minutos. E o objetivo dessa operação, uma resistência que ela tem pela frente na faixa de 21 e 24, resistência intermediária, uma média móvel de maior periodicidade também nessa faixa de preço. E mais importante mesmo para a Petro em termos de resistência, vai de 21,77 a 22,02. Essa seria a faixa mais importante aí de resistência para a Petrobras. Essa aqui é uma resistência intermediária que, como é um gráfico de maior periodicidade, pode oscilar a semana ainda aqui acima e no final da semana ela terminar respeitando esses 21 e 24 ou até mesmo a média móvel ali de maior periodicidade. Mas o dia segue bem favorável para essa ação, podendo até trazer oportunidade ainda no decorrer do dia de day trade pelo gráfico de 15 minutos. Vale 5 no pregão de hoje, mais uma tentativa ali de conseguir superar esse 37 e 33. O primeiro candle do dia foi muito bom, volume bem acima da média, isso já é algo positivo, já superou a máxima dessa primeira hora de pregão, está em cima dessa resistência, acima desse patamar, por enquanto vai dando uma sinalização um pouco mais provável desse rompimento, fechando acima desse 37 e 37, gerando nova máxima, reforça essa chance de subida para fechar esse gap aqui de 37,62 a 37,88, próxima faixa de resistência para Vale. Não vejo muita oportunidade de compra nela devido a essa região entupida e de resistência que essa ação tem. Outro ativo, SUSB5. SUSB5 no gráfico 60 minutos, um forte volume, forte candle de alta. A gente vai ampliar até o gráfico aqui de 60 minutos, alta do dia 3,45%. Está dentro de uma grande congestão, pode ser um indício, aí, um primeiro sinal de um fechamento bom no gráfico diário, de um rompimento dessa congestão, que abriria a possibilidade de avaliar esse rompimento para uma possível compra na SUSB5. Agora, pegando o G60 dela, algo interessante é que se a gente traça as linhas aqui nos movimentos anteriores, o que a gente observa há uma formação de um ombro-cabeça-ombro invertido, mas mais a questão de simetria mesmo do gráfico, muito parecido com o que aconteceu aqui deste lado com o lado direito aqui do gráfico, muito parecido a simetria. Então, em termos de simetria, ela está ali naquela região de resistência, o que abre possibilidade de declinar, pegando essa outra simetria aqui nesse ponto. Não vejo compra na superação da máxima desse candle, apesar de ter sido muito forte para cima, volume muito alto, porque o stop fica muito grande, um stop de 5% com um gráfico de 60 minutos, aí não seria muito aceitável nessa ação. Teria que aguardar mesmo um fechamento do pregão no gráfico diário para verificar aí quais seriam as possibilidades de entrada nessa ação. Trazendo isso aqui, esse ombro, cabeça, ombro invertido, se a gente pega aqui a
a altura desse movimento e projeta para cima, pega essa altura aqui e projeta para cima, um dos objetivos desse ombro, cabeça, ombro invertido, pelo gráfico 60 minutos, estaria ali na região dos R$ 4,43, 44 centavos, por aí. Nessa faixa de preço seria a projeção de alta desse ombro, cabeça, ombro invertido que foi confirmado aqui nesse candle do G60. GGBR4 no pregão de hoje registra aí alta de 2,07%. E nesse movimento de alta, a gente pode dar uma olhada aqui no G60, ela gerou um candle bom de alta aqui ao testar uma região de suporte. Voltando aqui o gráfico, nós temos ali dois topos anteriores que já tinham funcionado como suporte aqui nesse ponto e está funcionando de novo como suporte. Fechou acima da média, gerou nova máxima. O único ponto que não daria entrada nesse ativo, apesar de ser um bom sinal de alta, é que se entrar em 19,19, colocar o stop aqui abaixo de 18,57, o objetivo termina ficando acima dessa máxima aqui em 19,80. E olhando para o gráfico semanal, ela está num ponto de resistência do semanal importante, que já está enfrentando uma certa dificuldade nessa região dos 19,33. Ontem já teve um pregão mais forte de queda, então uma região um pouco mais complicada para entrar comprando GGBR4. Prefiro ficar de fora, deixar ela ultrapassar essa região aí para pensar numa entrada mais limpa na GGBR4. Era o ideal que ela tivesse recuado um pouco mais, lá na região perto dos R$18, 18,18 a R$18. Ela tivesse recuado nesse ponto, ela teria mais espaço para fazer uma compra que não ultrapassasse o topo anterior, o objetivo. E por último, a LET3. A LET3 chegou a bater aí no nosso stop, numa operação pelo gráfico semanal, em 13,74, a entrada com objetivo em 12,50. Caminhou até bem em determinado período, mas depois reverteu bem nas últimas 3 semanas alta e com isso acionou o stop ali em R$ 14,98. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveira.com. Um grande abraço e até o nosso próximo radar.